galerinha do 7º ano, estamos aqui agora para corrigir a sua atividade do gênero entrevista e também propor uma nova atividade sobre gênero notícia. Essa nova atividade vai agora em forma de apostila, tranquilo? Nesse primeiro momento da aula, você vai abrir o seu livro didático na página 64 e a partir da primeira questão nós vamos corrigir todos os exercícios que você fez. Lembrando que algumas questões a tia vai ler a pergunta e vai dar a resposta ou a ideia da resposta e outras a tia vai dar o gabarito. Caso você tenha alguma dúvida, você repasse essa dúvida para a coordenação que a tia esclarece para você. Tranquilo? Já abriu seu livro na página 64? Então acompanhe com a tia aí. Primeira questão. Considerando o público que a revista pretende atingir, qual é o principal objetivo da entrevista? Que contribuição ela pode dar a esse público? Informar as crianças sobre a área de paleontologia, caso queiram tê-la como profissão. Se você respondeu nessa ideia, você acertou. Segunda questão. Por que Alexandre foi escolhido pela revista para falar sobre o trabalho de paleontólogo? Alexandre é especialista na área e já escreveu vários livros infantis sobre o assunto. Você poderia colocar essa possibilidade de resposta. Tranquilo, gente? Terceira questão, resposta pessoal. Quarta questão, quando fez uma visita ao Museu Nacional e fascinou-se pelos esqueletos montados de preguiças gigantes. Tranquilo, gente? Quinta questão, você deveria ter marcado a letra C. Sexta questão, estudar bastante assuntos gerais e ler especificamente sobre paleontologia. Tranquilo? Acertou todas as questões até agora? Só quero ver. Sétima questão, letra A. Ele pergunta sobre o título da entrevista. Ele diz assim na letra A: observe o título da entrevista. A que ele se refere? Para que foi utilizado? A quem ele se refere? Ao entrevistado. Foi utilizado para chamar a atenção do leitor sobre o assunto. Sétima questão, letra B. Você poderia ter respondido da seguinte maneira: dar informações básicas sobre o entrevistado e familiarizá-lo ao leitor. Tranquilo, gente? Agora nós vamos para a sétima questão, letra C. Em sua opinião, a foto do entrevistado é um elemento importante para a entrevista? Sim. Por quê? Por quê, professora? Porque a foto, ela aproxima ou familiariza ainda mais o entrevistado ao leitor. Tranquilo? Acertou? Vamos para a oitava questão, melhor dizendo, na página 65. Depois da apresentação, parte inicial, tem-se o corpo da entrevista. Agora vamos falar sobre o corpo da entrevista, a dinâmica de perguntas e respostas. Letra A. O que caracteriza essa parte do texto? A gente acabou de falar. A sequência de perguntas e respostas alternadas. Se você respondeu assim a letra A, você acertou. Letra B. Embora se perceba uma interação entre entrevistador e entrevistado, a quem cabe o papel de orientar a entrevista? Como se dar o processo de perguntas e respostas? Olha só, a quem cabe o papel de orientar são as perguntas previamente elaboradas. Lembra lá que as perguntas não saem da cabeça dele na hora do entrevistador, ele elabora primeiro. Como se dar esse processo de perguntas e respostas? Esse processo se chama entrevista. Tranquilo, gente? Beleza? Partimos para questão número 9. Você poderia ter respondido assim: pois cada pergunta parte de uma temática da anterior. E como você poderia justificar? Você poderia utilizar as 3 últimas perguntas e respostas para expressar, melhor dizendo, para justificar a sua resposta. Você pode perceber que nas 3 últimas perguntas e respostas da reportagem, na página 63, as 3 perguntas se referem a um único tema, que é o tema infantil.
Tudo bem? Primeiro ele pergunta o que ele queria ser como criança. Ele retoma essa temática na penúltima pergunta, quando ele pergunta, né, como é que é, né, um pouquinho para ele contar sobre o livro que ele escreveu infantil sobre pterossauros. E ele termina a entrevista perguntando o que ele diria para as crianças que querem seguir a mesma profissão dele. Como você pode perceber aqui, as perguntas, principalmente as do final, puxam para a mesma temática. Então, você poderia justificar a sua resposta baseado nessas 3 últimas perguntas. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos lá, seguindo adiante. 10ª questão. Como você poderia escrever aqui? Opinar de forma mais geral. Incentivando a escolha da profissão que faça feliz, seja ela qual for. Vou repetir. Opinar de forma geral, incentivando a escolha da profissão que faça feliz, seja ela qual for. Tudo bem? Você poderia responder dessa forma também. Tranquilo, gente? É importante que você entenda aqui que nessa 10ª questão, ele faz uma pergunta primeiro anterior para você, né? Ele diz assim: algumas entrevistas são concluídas com uma breve opinião do entrevistador sobre questões abordadas. Tranquilo? Isso aconteceu com essa que você leu? Você teria que responder não. Aí ele continua na mesma pergunta, ainda na 10ª, tá bom? Aí ele continua. Em caso negativo, qual foi possivelmente a intenção do entrevistador ao fechar a entrevista com aquela pergunta? Certo? Você coloca o não, pontinho ou vírgula, e aí escreve aquilo que eu falei anteriormente. Opinar de forma mais geral, incentivando a escolha da profissão que faça feliz, seja ela qual for. Tranquilo?